Boa noite, amados irmãos, graça e paz, amém? Boa noite a todos vocês que nos acompanham pela internet, e nós já vamos pedir novamente para você e frisar para que você possa compartilhar este culto, essa live aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, na família, lá no grupo de WhatsApp do seu trabalho, enfim, para que essa mensagem possa chegar às pessoas, né? Eu tenho uma mensagem muito especial de Deus para as nossas vidas nessa noite. Eu quero iniciar perguntando se você é feliz. Você é feliz, amém? Amém? Pergunta para a pessoa do seu lado, você é feliz? Hoje eu quero falar com você sobre a felicidade do crente. Tá bom? Por isso, na verdade, esse tema Deus já vem trabalhando no meu coração há um tempo. Eu tenho cantado lá em casa muito uma música que fala sobre felicidade. E aí, quando eu estava conversando com o pastor Nilton na semana passada, quando ele disse que ia compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, Deus já foi me colocando alguns versículos, uma palavra no meu coração, e eu parei no Salmo de número 1. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Salmo 1. Quem puder ficar em pé nesse momento, nós vamos fazer a leitura, todos juntos, em uma só voz, com júbilo, alegria no coração, amém? Amém, em nome de Jesus. Vamos lá. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu poder está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Pai, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui na tua casa e termos o privilégio de nos reunir, apesar de todos os cuidados, de todos os protocolos, mas estarmos aqui juntos em comunhão, com alegria no coração, de poder adorar o Senhor, de poder ouvir a porção da tua palavra e sermos edificados por ela. A nossa força é nos alegrar no Senhor. O Senhor é quem cuida das nossas vidas, é quem preenche o vazio da nossa alma, é que fortalece o nosso vigor, o nosso corpo. Por isso, Deus, que nessa noite nós possamos sair daqui completamente diferente de como entramos, para melhor, em nome de Jesus. Me use como canal de bênção para comunicar a tua palavra aos irmãos que estão aqui, os meus amigos e a todos que nos acompanham pela internet. Que o Senhor transforme vidas nesse momento, em nome de Jesus, Pai. Amém. Pode assentar, queridos. Certa vez, eu tive uma conversa com um colega de trabalho muito interessante a respeito de felicidade. E nós, discutindo ali no salão, né, a respeito desse tema, que algumas pessoas estavam muito insatisfeitas com as suas vidas, com os seus corpos, com aquele culote que aparece aqui, sabe, no canto da camisa, com a banha no abdômen, e elas estavam insatisfeitas, infelizes com as suas vidas. E aí, aliás, os irmãos que não me conhecem, o pessoal aqui da igreja sabe, mas os irmãos que não me conhecem, eu sou formado em educação física e trabalho como personal trainer. Não parece, né? Hoje eu preciso de um personal trainer, segundo o Denão lá no fundo.
Mas nós estávamos discutindo esse tema no salão da academia. Por que as pessoas estão tão infelizes, tão insatisfeitas com as suas vidas, com o seu corpo, enfim. O que elas estão buscando? E aí eu lembro que ele me fez uma pergunta. Ô Rick, você é feliz? O que é felicidade para você? E eu lembro de ter respondido da seguinte forma para ele, que para mim a felicidade não é um sentimento. Para mim a felicidade é uma pessoa. Isso é importante a gente entender, compreender, para que nós possamos seguir o caminho que Deus trilhou para nós, para que nós fôssemos então felizes nas nossas vidas. E ele ficou curioso com essa resposta que eu dei para ele. E a gente continuou discutindo esse tema por um bom tempo. Naquele dia não estava muito cheia a academia, deu para conversar bastante e compartilhar o evangelho com ele naquela oportunidade. As pessoas estão buscando o seu melhor corpo, a sua melhor performance, o seu melhor desempenho, o seu melhor carro, a sua melhor casa, o seu melhor emprego. E quando elas não conseguem alcançar esses objetivos, elas se frustram. Hoje, a nossa geração atual, ela é extremamente frágil emocionalmente, porque os pais imputam aos seus filhos as conquistas que eles não tiveram no passado. Então, a expectativa de uma vida perfeita, sem perdas, sem prejuízos, sem esforço, sem queda, faz com que dificilmente a geração de hoje entenda e viva realmente o que é felicidade. Não é à toa, nós temos psicólogos aqui na nossa igreja, não é à toa que o número de pessoas que estão em depressão nos nossos dias está cada vez maior. Mas veja, o que os filósofos, eles pensavam a respeito desse assunto, desse tema? E aí, eu quero pensar com vocês a respeito de um homem que foi muito importante para o pensamento grego, que é Aristóteles. Aristóteles, ele viveu 300 anos, mais ou menos 300 anos antes de Cristo. Ele foi da academia de Platão, influenciado por esse pensamento. E para ele, a felicidade, ela é uma busca pela excelência. É quando você encontra o seu caminho. Compreende? É a goiabeira que dá a melhor goiaba. É o milho que faz a melhor pamonha. É quando se desenvolve o melhor de você e você entrega para a natureza em forma de performance, em forma de desempenho. Esse era o pensamento grego a respeito da felicidade. Ou seja, sabe aquele PowerPoint que o seu chefe coloca lá na reunião de equipe? E que ele define uma meta, em que a equipe tem que alcançar aquela meta. E se eles alcançarem aquela meta, eles vão ser bonificados por aquilo. Eles vão ter um prêmio por aquilo. E então aquela equipe será mais motivada, ficará mais feliz. É disso o que o pensamento grego naquela época definia a felicidade. Qualquer semelhança com a nossa época não é mera coincidência. Vamos um pouquinho mais para frente, na Idade Média. Baruch de Spinoza, ele vai definir a felicidade como uma energia. Acompanha comigo esse pensamento importante desse filósofo. Porque se a felicidade ela é uma energia, então uma vida feliz é uma vida de muita energia, potência de agir. Mas o mundo, como ele a cada dia é um dia diferente, ele vai oscilando, logo a nossa potência de agir, ela também vai oscilar. Eu quero citar alguns exemplos aqui com os irmãos, exemplos práticos do nosso dia a dia. Muitos de nós
gostam de acordar cedo. E vários deles acordam cantando, não é verdade? Várias dessas pessoas que gostam de acordar cedo, tem uns que já acordam fazendo abdominal, né? Já disposto para o seu dia a dia. Eu e a minha esposa, agora essa semana, nós voltamos para a academia e estamos acordando 5h30 da manhã para poder ir para a academia, treinar, e aí ela chegar, comer e ir para o trabalho. Eu sou daquelas pessoas que acordam muito mal-humorado, sem nenhuma potência de energia para poder treinar, para poder fazer alguma atividade. Mas à medida que o tempo vai passando, vai tomando forma, então a minha potência de agir vai aumentando. Para Spinoza, a felicidade tem a ver com a sua potência de agir. Uma coisa que marcou muito a minha e a sua vida como brasileiros, por exemplo, na Copa das Confederações, quando o Brasil ganhou da Espanha de 3-0, vocês lembram disso? Né? O país entrou em festa. Aí você pensa assim, ora, nós ganhamos da Espanha, 3-0, no nosso país, no nosso estádio, com a nossa torcida. Ano que vem na Copa do Mundo já está fácil, vamos ganhar fácil, não há adversário para nós. E então vem o 7-1, uma humilhação dentro da nossa casa, com o mesmo time, no mesmo lugar. O que será que aconteceu, meus irmãos? O time piorou. O nosso craque foi atropelado por um trator colombiano. O nosso melhor goleiro jogava na 2ª divisão do futebol canadense. E por aí vai adiante. Um dos melhores artilheiros naquela época era o Fred. Vocês lembram? Que foi apelidado como cone da seleção brasileira. Não fez um gol na Copa do Mundo. O que será que mudou? Porque na época das Copas da Confederação, a potência de agir da seleção brasileira estava elevadíssima. Na Copa do Mundo, estava lá embaixo. Portanto, para Spinoza, a felicidade é uma energia que oscila durante a vida. A potência de agir de ontem não pode ser a mesma potência de agir de hoje. Ela se altera. E isso nos coloca numa busca incessante pela felicidade. Eu estou ilustrando para os irmãos aqui, pontuando como o nosso mundo vê a felicidade, mas o que o salmista define para nós o que é felicidade. Quais são as supostas respostas da Bíblia para esse assunto? Aonde encontraremos a tão desejosa felicidade? E como faremos, então, para alcançá-la? É isso que eu quero responder com os irmãos aqui nesse tempo. Para essas perguntas, de como o crente pode ser feliz, eu quero propor 3 respostas rapidamente com os irmãos aqui, tudo bem? Versículo de número 1, o salmista vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A vida cristã, ela sempre tem um lado negativo e um lado positivo. O lado negativo é aquilo que você não faz, é aquilo que você evita. O lado positivo é aquilo que você faz, é aquilo que você realiza, é aquilo que você busca na sua vida, é aquilo que você sempre procura. O salmista está dizendo para nós nesse texto aqui, que bem-aventurado, feliz é o homem que perceba o texto, não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele não se detém, na onde? No caminho dos pecadores. E ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, a primeira resposta que eu quero propor para os irmãos aqui:
Como o crente pode ser feliz? O crente é feliz por aquilo que ele evita. Há 3 progressões que nós podemos destacar nesse texto aqui, irmãos. Observe os verbos. Eu li aqui bem devagar para que vocês pudessem se ater aqui. Há 3 verbos importantes só nesse primeiro versículo: andar, deter e assentar. O salmista ele está chamando a atenção de alguém que está ralentando os passos. Perceba, quando a gente toca aqui no grupo de louvor, às vezes no final da música, a gente tenta ralentar a música para mostrar para vocês que nós vamos terminar a canção. Parece que nesse primeiro versículo aqui, o salmista está chamando a minha atenção e a sua exatamente para isso. Porque ele está ilustrando uma pessoa que começa caminhando, perceba, não anda no conselho dos ímpios. E aí, o que ele fala? Não se detém, é alguém que está andando e de repente está prestando mais atenção. Agora ele está no caminho dos pecadores. E se ele continua, ele vai assentar. Há uma progressão aqui. Perceba isso, porque isso é importante. Há uma segunda progressão nesse texto aqui, que é a palavra conselho, caminho e roda. O salmista quer chamar a minha e a sua atenção aqui para algo que é conceitual. É alguém que se aconselha com a pessoa errada, entende? Que recebe conceito. E aí ele vai progredir para algo mais. Ele vai aplicar esses conceitos para a sua dinâmica, para a prática do seu dia a dia. Ele anda segundo os conselhos. Ele detém, ele para, presta atenção, absorve aquele caminho, aquela prática para a vida dele. Então ele tem um conceito, aí progride para a dinâmica da sua prática do dia a dia e, enfim, ele participa daquilo. Há uma progressão também. Há uma terceira progressão somente nesse versículo aqui. O salmista vai chamar a nossa atenção para os ímpios, para os pecadores e para os escarnecedores. Percebe como vai cada vez mais piorando? O ímpio, meu irmão, é aquela pessoa que até pode ter uma vida social aprovada, sabe? Hoje mesmo na escola dominical nós estávamos conversando sobre isso. Por exemplo, o ímpio ele pode ser um bom pai. O ímpio ele pode ser um trabalhador que cumpre com os seus deveres no seu trabalho. Mas tudo que ele faz, ele não leva em conta Deus. Esse é o ímpio. Pecador é aquele que deliberadamente ele vai transgredir. Ele vai estar em desacordo com o Senhor. Ele faz isso voluntariamente. Ele está ciente dos seus atos. Mas o escarnecedor é aquele que zomba de Deus. É aquele que zomba da igreja, das coisas sagradas. Como é então que o crente pode ser feliz? Evitando andar com certas pessoas, evitando adotar o estilo de vida dessas pessoas, deixando de frequentar certos ambientes, certos lugares. Porque se você adotar uma cosmovisão que não leva a Deus em conta, então você entrará na rota da infelicidade. É isso que o salmista está dizendo para nós. Se você andar com determinadas pessoas, eles podem te levar à ruína. Eu não sei se você já passou por isso. Eu já passei algumas vezes. Se você frequentar alguns ambientes, alguns lugares que não agradam a Deus, você não vai encontrar ali a felicidade que você tanto busca, que você tanto espera, que você tanto deseja. Você experimentará o cálice da dor, da amargura, da culpa. Quer ser feliz?
Cuidado então, meu irmão e minha irmã, com o que você põe na sua mente. Cuidado com as pessoas com quem você anda. Cuidado com quem você vai. Essa é a primeira resposta que eu queria propor para nós aqui. Como o crente pode ser feliz? Evitando. É aquele que evita. Segunda resposta para essa pergunta. O crente, ele é feliz por aquilo que ele faz. Olha o que diz o versículo de número 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. Agora, o Salmo contrasta aqui para nós o conselho dos ímpios com a lei do Senhor. Perceba isso, meu irmão. Quem é que governa a sua vida? Responde para você mesmo. O que rege as suas decisões? O que alimenta os seus sentimentos? Quem determina os seus alvos, os seus objetivos na sua vida? Porque se você pautar a sua vida na palavra de Deus, pelos preceitos de Deus, você vai encontrar então a verdadeira felicidade. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Agora note que não é porque você tem uma Bíblia na estante da sua sala aberta, não é porque você abre a sua Bíblia, né? E aí você aponta o dedo para um versículo, e aí você vai ser abençoado por aquilo que você está lendo naquele momento. O seu prazer deve estar na lei do Senhor. E na lei do Senhor você deve viver durante toda a sua vida. O que o salmista está dizendo é que aquilo que você leu, aquilo que você entendeu, aquilo que você absorveu da palavra, você vai aplicar na sua própria vida. Você vai pautar as suas atitudes, as suas ações, por aquilo que você está lendo, por aquilo que você está aprendendo, por aquilo que você está recebendo da palavra de Deus. Né? E tem um videozinho muito engraçado, um japonesinho fazendo prova, não sei se vocês já viram. Ele vai fazer a prova, sentado na carteira, ele começa a fazer assim, ó, na prova, para tentar absorver o conteúdo da prova. Às vezes a gente tem que fazer isso com a palavra de Deus, ler a palavra, vai fazendo assim, para ver se entra na sua mente. A palavra de Deus guardada no coração para viver, irmãos, todos os dias. Todos os dias. O próprio Jesus Cristo, ele vai dizer lá em Mateus capítulo 7, versículo de número 24, quando ele está ensinando os seus discípulos, quando ele está exortando a multidão, ele vai dizer assim: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, é comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E aí pode vir as tempestades, sabe? Pode vir os ventos impetuosos, a sua casa vai estar ali, fincada na rocha, nada vai te abalar. Se você tem o prazer da palavra, vive essa palavra, pratica essa palavra, pode ter certeza que nada vai te abalar. Se você for um praticante verdadeiro dessa palavra, não há tempestade tão forte que possa afetar então a sua felicidade. Vamos recapitular? Como é que o crente pode ser feliz? O crente feliz é aquele que evita, certo? Segunda resposta para isso: o crente feliz é aquele que faz. A terceira resposta: como o crente pode ser feliz? O crente, ele é feliz por aquilo que, aliás, por quem ele é. Ok? O crente é feliz por quem ele é. Veja o que diz o versículo de número 3. Ele é a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá seu fruto. As suas folhas não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aleluia, irmãos. Glória a Deus por isso. Olha quem você é, meu irmão. Olha quem Deus te fez. Uma árvore
firme, firmada junto às correntes das águas que regam você. Quando eu leio esse versículo, eu me lembro do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Porque Jesus vai dizer assim: se você beber dessa água, você será como uma fonte a jorrar, água de vida eterna. Então, irmão, preste atenção nisso. O salmista, ele não está falando de uma árvore nativa. Ele está falando aqui de uma árvore que foi planejada, de uma árvore que foi pensada, de uma árvore que foi plantada propositalmente, junto à corrente das águas. E a verdade é que você está aqui hoje, porque Deus planejou isso na sua vida. Você só está aqui nessa igreja, congregando nessa igreja, porque Deus, pela sua soberana vontade, quis que você estivesse aqui. Ele amou você desde a eternidade. Ele escolheu você. Ele chamou você. Ele plantou você no solo da graça. Ele fez que você estivesse enraizada junto à corrente das águas. E isso tem a ver com o Espírito Santo de Deus, meu irmão e minha irmã. Porque quando você está enraizado, quando você está enraizada junto à corrente das águas, pode vir o calor que for, pode vir aquele sol implacável, vem a seca dolorosa, e você continua plantado junto à corrente das águas, enfrentando as dificuldades sem sofrer os danos maiores, as consequências mais graves. E então, no devido tempo, você dará os seus frutos. Em tempo oportuno, você dará os seus frutos no tempo de Deus, que Ele determinou. Porque Ele pensou você, Ele planejou você, Ele plantou você, enraizou você no corpo de Cristo. E tem mais, não termina por aí, olha que coisa boa. Tudo quanto você fizer será bem sucedido. Você já imaginou isso, meu irmão? Vocês com certeza lembram-se de Josué. Primeiro capítulo de Josué, no versículo de número 7, o Senhor vai dizer assim para Josué: Josué, sê forte e corajoso. Firme a sua vida na lei de Moisés, e dessa lei você não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Olha a promessa de Deus para aquele homem, para aquele jovem. Irmãos, se pautarmos as nossas decisões na palavra de Deus, nós seremos bem-sucedidos. Essa é a promessa. Aí está a felicidade, a real felicidade. Mas se vivermos em desacordo com a palavra de Deus, então nós tomaremos decisões erradas, equivocadas nas nossas vidas, no nosso casamento, nas nossas relações, na criação dos nossos filhos, nos nossos negócios, na nossa vida espiritual. Mas se você ama a lei de Deus, se você ama, tem prazer na palavra de Deus, se você medita nela, se você pratica ela de dia e de noite, se você anda conforme os princípios de Deus, então você será como uma árvore plantada junto à corrente das águas. E você será regado todos os dias, constantemente, pela presença do Espírito Santo de Deus que habita no seu coração, na sua vida, no seu interior. E no devido tempo, então, você dará o seu fruto. Mas verifica comigo o versículo de número 4. Quando o salmista, ele vai fazer então aqui um contraste radical. Porque a princípio, meus irmãos, no versículo de número 2, você verá que o ímpio ele tem conselho para dar. O pecador tem caminho largo para caminhar. O escarnecedor, ele tem uma roda para rasgar as suas gargalhadas de Deus, para zombar de Deus. Mas quando ele pensa agora no ímpio, ele vai dizer o seguinte, versículo de número 4: o ímpio é como palha. E o que acontece com a palha? O vento dispersa.
Sério isso, né, irmãos? Esse contraste, para mim, é fantástico aqui nesse texto, porque a árvore que é forte, né, tem as suas raízes ali junto à corrente das águas, pode vir a tempestade que for, ela está ali firme, fincada. Mas e a palha? E a palha? A palha, ela é seca. A palha, ela não tem raiz. A palha, ela não tem vida. Ela não tem intensidade. Ela não tem peso. A palha, ela não dá fruto. Ela é levada por qualquer vento. Ela é consumida pelo fogo. E aí o salmista vai dizer: esse é o ímpio. Como diz o Salmo de número 73, quando Deus acorda, então, o ímpio fica completamente desamparado. Ele não tem para onde ir. Ele não tem para onde fugir. Ele não tem aonde se socorrer. Quando Deus acorda com o seu juízo e a sua ira, para onde o ímpio pode buscar socorro? Nós estudamos aqui, há um tempo atrás, acho que foi meu último sermão, se não me falha a memória, agora estou ficando velho, não sei mais as coisas que eu estou pregando. No Salmo 121, eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Amém. Quem é crente tem essa verdade no coração, mas o ímpio não sabe disso. Ele é como palha, bate o vento, ele espalha. Ele não aguenta a tempestade. Ele não tem aonde se agarrar. Ele não tem com quem recorrer às suas aflições, às suas tempestades, às suas dificuldades. E aí, então, irmãos, duas coisas acontecem aqui com o ímpio. Eu quero pontuar isso aqui com vocês. No versículo de número 5, vai dizer assim: por isso os perversos não, o quê? Prevalecerão no juízo. No juízo. Pensa bem comigo, irmãos. Pensa nessa cena aqui. Os ímpios, hoje eles cometem aí os seus delitos, os seus crimes, por uma única razão, muito simples, se você parar para pensar. Estou falando aqui no nosso contexto, na nossa realidade, no nosso país. Os ímpios só cometem os seus crimes porque eles sabem que amanhã eles não serão penalizados por isso. O Flávio não está aqui hoje, mas ele poderia exemplificar isso por muitas vezes para nós, no seu trabalho. É alguém que vai lá, faz um assalto, é preso por causa disso, amanhã vai lá o advogado e solta. Percebe? No nosso país, o problema não é a lei. O problema é quem aplica a lei é frouxo para aplicar. Olha para os nossos representantes lá no Congresso. Olha para a realidade política do nosso país. Aqueles que nos representam, que deveria trabalhar a serviço do povo, está lá para explorar o povo, para lucrar em cima da bondade e da inocência do povo. Os nossos cofres foram assaltados nas últimas décadas, nos últimos anos. Há um tempo atrás, era-se feito as delações premiadas, os irmãos sabem disso, em que aquele bandido era preso e ele tinha muito segredo para contar, que era valioso para a polícia, então ele ia lá e delatava, contava tudo que sabia, e então o prêmio dele ou era diminuir a sua condenação, ou logo ele já estava solto. Muitos daqueles que assaltaram o nosso país, alguns anos atrás, hoje está solto. Solto. Se isso não deixa você indignado, meu irmão e minha irmã, tem alguma coisa errada conosco. Esses homens desviaram bilhões dos nossos cofres públicos. Não foram penalizados por isso. O nosso dinheiro foi usado
para o bem desses criminosos. Muitos deles, se não a maioria deles hoje estão soltos. Mas no mundo de hoje, você vê aí o ímpio no trono, não é verdade? Hoje você olha para essa realidade do nosso país, em que o ímpio, ele é bem-sucedido. Aquele que é fiel ao Senhor, que batalha pelo seu trabalho, pelo pão de cada dia, sofre. É interessante que isso não acontece somente hoje. Isso é uma reclamação também do salmista. Mas veja que na realidade das Escrituras Sagradas, você vê Herodes Antipas julgando, João Batista sendo julgado. Você vê Nero no trono, Paulo sendo condenado. Você vê aí Barrabás sendo inocentado e Jesus Cristo preso naquele madeiro. Foi crucificado. No mundo de hoje, o ímpio, ele compra as testemunhas, ele compra os juízes, corrompe as cortes, e aí ele escapa. Mas eu pergunto a você, meu irmão e minha irmã, quem escapará do reto, santo juízo de Deus naquele dia? Como ficará um ímpio diante do tribunal de Deus? Será que ele vai conseguir se corromper para escapar? Se você quer entender melhor essa realidade, é só você ler lá em Apocalipse capítulo 6, entre o versículo 12 e o versículo 17, e então você vai perceber que todos os poderosos desse mundo, todos os homens, livres, escravos, todos eles, naquele grande dia ficarão completamente desamparados. Completamente desamparados. Esse salmo deixa claro que todos aqueles que desfrutarem da injustiça dessa vida, dos prazeres ilícitos sem levar em conta Deus, eles não prevalecerão no juízo. Mas o salmista continua, na parte B do versículo de número 5, nem os pecadores na congregação dos justos. Interessante que a igreja ela não mistura trigo e joio. A igreja ela não mistura ovelhas e lobos, regenerados e não regenerados. Nenhum de nós aqui tem a autoridade de dizer que você é salvo, você não é salvo, você vai para o céu ou você vai para o inferno. Ninguém tem essa autoridade, poder ou ciência para saber para onde você vai após a morte. Ninguém tem essa competência. Aliás, esse assunto é tão grave, esse assunto é tão sério, meu irmão e minha irmã, que tem gente que acha que está indo para o céu e, na verdade, está caminhando diretamente para o inferno. Quem está dizendo isso não é o pastor Rick, mas o próprio Jesus, ele exortou os religiosos da sua época. Quando ele diz assim, lá no grande dia do juízo, naquele dia, muitos dirão, Senhor, Senhor, porventura não profetizamos em teu nome? Porventura não fizemos milagres em teu nome? Não expelimos demônios em teu nome? Naquele grande dia Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Aquelas pessoas achavam que estavam indo para o céu, irmãos, e elas não estavam. O que o salmista está dizendo aqui é o seguinte, aquele dia, não somente os ímpios não prevalecerão no juízo, mas os pecadores, eles não permanecerão, eles não congregarão com os justos. Quando o Senhor Jesus voltar, então tudo será colocado nos seus devidos lugares. Quem é trigo, ficará na congregação dos trigos. Quem é joio, ficará, então, na congregação dos que são joio. E queimarão eternamente no fogo do inferno. Eu quero chamar a sua atenção para isso aqui, irmãos, porque pouco nós pregamos sobre essa realidade no púlpito das nossas igrejas. A respeito da segunda vinda do Senhor.
a respeito da condenação eterna. Para onde nós estamos indo? Porque quando você sabe para onde você vai, o seu sentimento muda. A realidade da alegria na sua vida muda de forma, porque você sabe para onde você vai, você sabe quem governa a sua vida, você sabe quem reina na sua vida, como nós cantamos aqui. Preste atenção nisso aqui, meu irmão. Naquele dia, nenhum salvo será enviado para o inferno. Naquele dia, nenhum ímpio será enviado para o céu, porque eles não prevalecerão na congregação dos justos. Como que termina esse salmo aqui? Versículo de número 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E a palavra conhecer aqui, irmãos, não é somente conhecer a respeito de algo na teoria, percebe? Mas quando o salmista está dizendo que Deus conhece o caminho dos justos, é no sentido mais íntimo, pessoal da relação. Deus conhece você. Como diz o apóstolo Paulo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Deus conhece você, Deus ama você, Deus tem intimidade com você, meu irmão e minha irmã. Você é precioso para Deus, você é propriedade exclusiva de Deus, você é feitura de Deus, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, você é o poema de Deus. Deus pensou você, Deus cuida de você, e Deus tem um caminho para você trilhar. Ele conhece o seu caminho. Ele conhece a sua vida. Mas o texto continua dizendo: o caminho dos ímpios perecerá. Então, eu quero pensar aqui, irmãos, que Davi, ele está fazendo o que Moisés fez no fim da sua vida, quando ele estava na entrada da terra prometida. E ele propôs o seguinte: olha, eu coloco vocês aqui diante de duas opções hoje. Ou vocês escolhem a vida, ou vocês escolhem a morte. O que vocês vão escolher? E aí ele encoraja aquelas pessoas, né? Escolham a vida para que vivam. O que o salmista está propondo aqui para nós são duas opções: a felicidade ou a infelicidade. Portanto, se você quiser de fato experimentar a verdadeira felicidade na sua vida, lembra das 3 respostas? O crente feliz é aquele que evita. O crente feliz é aquele que faz. O crente feliz é aquele que é. O que ele é? Ele é habitado pela presença de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Ele é vocacionado por Deus. Ele é agraciado por Deus. Ele é santificado por Deus. Mas se você fugir dos maus caminhos, amar a palavra de Deus, você será então como árvore plantada junto à corrente das águas, que no seu devido tempo dá seu fruto. Tudo que você fizer será bem sucedido, meu irmão, minha irmã. Deus, que conhece o seu caminho e sua vida, irá receber você para a maior de todas as felicidades. Você habitará com o Senhor na Nova Jerusalém. Amém? Você estará com o Senhor nesse novo jeito de viver, nesse novo jeito de adorar, com o corpo glorificado, na presença do Deus Altíssimo. Onde o nosso rei está lá no seu trono. Lá a felicidade é infinita, eterna, real, de fato. Faça a sua escolha hoje, meu irmão e minha irmã. É possível ser feliz hoje? Com toda certeza absoluta. Porque a felicidade não é a ausência de problemas com apenas a presença de coisas boas. Isso não é felicidade. Isso é o que nós recebemos nas propagandas, nas mídias, nos jornais. Essa felicidade que nós estamos aqui aprendendo com o salmista é uma pessoa, a saber, Jesus Cristo. E Ele está lá no trono, e em breve voltará para nos resgatar. E é Ele quem nos faz feliz, independente das circunstâncias.
Se estamos em meio à pandemia ou se já passamos por ela, não somos afetados. A nossa felicidade não está fundamentada nas circunstâncias. A nossa felicidade está fundamentada numa pessoa que é Jesus Cristo. A nossa raiz está bem profunda na terra, junto à corrente de águas, onde somos abastecidos dia a dia. E então, se você tem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, então você é feliz, porque Ele é a razão da nossa felicidade. Amém, irmãos? Que você guarde essa palavra no seu coração em nome de Jesus. Não se deixe abalar pelas circunstâncias, mas deixe que o Senhor habite no seu interior e enche o teu coração de alegria, de exultação, de louvor, de cânticos espirituais, porque é isso que vai fazer você continuar caminhando de cabeça erguida, sabendo que Deus está lá no seu trono, olhando por você, e nós estamos esperando a sua volta para nos resgatar, para que nós possamos morar com o Senhor na nossa nova Jerusalém, lá no jardim, onde não há pecado, onde não há choro, onde não há dor, e nós vamos lá, estar lá na presença do Senhor, o adorando, na presença real do próprio Deus, junto com Ele, em comunidade. Toda a congregação dos justos estará lá. Aleluia. Glória a Deus por isso, meu irmão. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Nós vamos também cantar uma canção, um hino. A Doró sempre pede para a gente cantar um hino. Então, a gente escolheu um hino de 1900 para cantar aqui, tá bom? Os irmãos conhecem. Com certeza conhece, é um hino que fala demais a respeito desse assunto, as nossas vidas. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, que nos conforta, que nos enche de alegria em saber que o Senhor sempre cuida de nós, o Senhor que está pronto para nos resgatar e que em breve voltará, o Teu Filho voltará para resgatar a Tua igreja. Nós estamos felizes por saber que o Senhor nos alcançou, pela Tua graça, nos amou, nos deu vida eterna, juntamente em Cristo Jesus. E pela fé hoje nós estamos felizes, Pai, exultantes, por saber que o Senhor reina nas nossas vidas, que o Senhor está no controle de todas as situações das nossas vidas, que independente dos governos que nós passamos, que nós estamos passivos, o Senhor é quem governa a igreja. Nós temos a certeza que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Não deixe a sua igreja se abalar. Não deixe a sua igreja, Pai, estar cada vez mais entristecida, afetada por essa realidade. O mundo jaz no maligno, aqui nós teremos aflições, mas o seu Filho nos prometeu, Ele venceu o mundo. E Ele estará conosco até o fim do século. Aleluia, Pai. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus por isso. Enche nossa vida de felicidade e alegria no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos cantar uma música, irmãos. Eu quero pedir para você ficar em pé.